como corrigir bugs ao gerar ID da venda em uma tabela vazia do banco de dados Access. Essa é a nossa aula de número 60. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Então, para isso, eu vou ter que acessar aqui o banco de dados. Então vamos aqui, ó, em BD Loja. Vou colocar aqui a senha no meu banco de dados, vou dar aqui um OK. Então, eu estou trabalhando com a tabela TBL Vendas. Então, duplo clique aqui nela. Então, vamos entender como é que está funcionando aqui o nosso exemplo. Na aula passada, você aprendeu a estar gerando um ID que se repete conforme a quantidade de itens adicionados ao carrinho. Então, se você reparar, eu tenho aqui um ID que se repete, ó. Aqui eu tenho o mesmo ID que se repete duas vezes, aqui duas vezes. Aqui, ó, repete mais vezes. Isso quer dizer o quê? Que eu fiz uma venda onde eu adicionei vários itens nessa venda. Você há de concordar comigo que uma única venda, eu posso ter vários produtos nessa mesma venda. Então, por isso que ele se repete. Então, ele se repete, mas na hora que eu lanço para a minha base de dados, é lançado linha a linha. E aqui eu tenho um ID que não se repete. Através desse ID aqui, obviamente eu posso estar editando ou excluindo esse item dessa venda. Então aprendemos tudo isso passo a passo até aqui. E agora eu lhe pergunto, se eu excluir essa tabela e se a gente lançar itens a partir dela zerada, ou seja, nenhum item ainda na tabela, será que vai funcionar o código que aprendemos na aula passada? Então primeiro, só para recapitular, vamos aproveitar essa tabela e vamos fazer aqui uma simulação só para que você entenda o contexto da aula de hoje. Ó. Eu vou logar aqui com o usuário. Vou passar aqui a senha. Então, primeiro eu vou aproveitar já aquela tabela que tem itens. Então, eu vou selecionar aqui a forma de pagamento, aqui o vendedor, que eu vou fazer uma consulta. Suponhamos que eu queira vender 2 itens desse produto. Ó. Clica aqui nesse botão. Deixa outro produto, eu queira vender 3. Deixa outro produto, eu queira vender 1 unidade. Então, aqui eu vou passar apenas agora a data da venda. Só para recapitular. Lembre-se que, como eu tenho aqui 3 itens no carrinho, quando eu clicar nesse, confirmar, vai ser salvo na minha tabela um único ID, que vai ser sempre o próximo ID. Então, tudo isso aqui vai ser adicionado a única venda. Ou seja, vai ter um ID que se repete por 3 vezes, já que eu tenho 3 itens no carrinho. Então, vamos aqui dar uma olhadinha na nossa tabela antes, para que você veja, ó, o meu último ID era o ID 4. Então, eu vou clicar aqui no confirmar, confirmei a venda. Agora, ao irmos na nossa tabela, eu vou só atualizá-la, e se repetiu por 3 vezes, já que eu tinha 3 itens no carrinho. E esse outro ID aqui, como eu disse, ele não se repete, porque é através dele que a gente exclui ou edita a venda. Então, entendeu até aqui? Se você entendeu, agora, o que é que vai acontecer se eu fizer isso daqui, ó? Observe, ó. Eu vou excluir. Cliquei aqui no sim, excluir todos os itens da nossa venda. Vamos aproveitar o que aprendemos na aula passada, agora com a tabela vazia. Vamos ver se o código vai continuar funcionando. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou focar apenas no ID maior, porque eu vou sempre gerar um ID maior do que eu tenho na minha base de dados, para que eu possa estar salvando lá na minha tabela, sempre o ID da venda, sempre maior do que o ID anterior. Então, nesse momento ela está vazia. Então, o meu ID será o ID de número 1, se assim funcionar o código. O próximo vai ser o número 2 e assim sucessivamente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos aqui, desenvolvedor, Visual Basic, exibe meu Project Explorer. Então, eu vou só nesse botãozinho aqui que aprendemos na aula passada. E o foco do nosso vídeo vai ser descobrir o maior valor lá da nossa coluna da tabela TBL Vendas. Então, eu vou deixar aqui a priori isso aqui comentado, eu não preciso daqui. Aqui foi apenas por questões didáticas, eu utilizei para você descobrir o ID maior e o ID menor. Então, vamos focar só nisso daqui, ó. Se você está perdido, sugiro que assista a aula passada. E depois volte a assistir a essa aula.
Então aqui, nada mais é do que eu estou descobrindo o maior valor de uma coluna da minha tabela. E estou somando este maior valor mais um para que eu possa gerar aquele ID que não se repete com relação ao ID anterior. Só recapitulando. Então vamos ver se vai funcionar agora, já que eu limpei a minha tabela. A minha tabela não tem mais nenhum registro. Como vimos agora há pouco, quando eu tinha dados, eu consegui fazer a venda e sempre gerar aquele ID que não se repete. Então vamos ver se vai continuar funcionando dessa forma. Nel, vou passar aqui a senha, clique em login, então ok, venho aqui vendas, aí vamos fazer aqui a simulação, vou fazer aqui uma consulta, vamos supor que eu queira vender um item desse produto, queira vender, deixa eu só incluir, queira vender 2 itens desse outro produto, vejamos, aqui eu não posso adicionar porque eu já tenho este item, então vou pegar este, agora eu quero vender 2 itens deste produto, por exemplo, um item deste, aqui eu tenho que informar a data, 19/8/2023, e só recapitulando, como eu tenho 4 itens no carrinho, ou seja, ele vai gerar um único ID para esses 4 itens. Vou clicar no confirmar e observe, ó, erro de conversão de tipo de dados. Ao clicar em depurar, ele vai dizer o quê? Que o TXT maior está igual a vazio. Lembre-se que o TXT maior é uma TXT box e ela é preenchida daqui, ó, essa TXT box aqui, ó. Lembrando que eu poderia ter utilizado uma variável. Ela está sendo preenchida através do comando que tem nesse botãozinho aqui. Observe, ó, que é este carinha aqui. Se eu clicar em definição, observe, ó. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui os valores. Não traz, mas basicamente o que está acontecendo aqui para que você entenda, ó. Vejamos, ó, o TXT maior lá está dizendo que está vazio. E ele está vazio por quê? Porque eu estou tentando descobrir o maior valor na coluna ID venda. Só que a coluna ID venda, nesse momento, ela está vazia. Se você reparar, ó, ID venda, aqui tem um 0, mas é como se estivesse vazio. E aí o que acontece? Ele está retornando vazio para o nosso envio de dados. Ó. Se eu clicar novamente no executar, ó, observe. Ó. Então esse cara aqui está dizendo que está vazio. Ó. Mas lembre-se que não dava erro quando tinha dados, né? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó, para que você entenda? Ó. Observe, eu vou dar um duplo clique no botão. Então, antes de eu executar isso daqui, primeiro eu vou fazer uma verificação. Então, como é que eu trato isso aqui, ó? If, eu vou verificar através da minha variável consulta, abro parênteses, e vou passar aqui o maior, que é aquela variável que criamos, ó. Aqui ela, ó, junto do TBL vendas, e vou verificar se ela é diferente de nulo. Ou seja, se ela é diferente de vazio. Se essa condição for verdadeira, aí o que ela faz? Ela faz isso daqui que já estava sendo feito. Lembre-se que quando eu tinha valores na tabela, esse código estava funcionando. Então, é isso que eu estou verificando. É diferente de vazio? É, então você executa isso aqui para mim. Ah, eu não tenho nenhum dado na minha tabela. O que é que eu faço? Eu vou executar o que tiver aqui abaixo desse else. Ó. Vou colocar aqui o end if. Entre o else e o end if, o que é que eu faço? Eu simplesmente vou pegar este cara e eu vou fazer assim, ó. Eu posso colocar, por exemplo, igual a 1. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Eu ia colocar entre aspas duplas o número 1, mas vou colocar apenas o número. Vamos ver se funciona. Então vamos fazer aqui a simulação. Nel, 1, 2, 3, clique em login. Eu vou só atualizar minha tabela para que você veja, ó, que por enquanto nada mudou. Vamos fazer novamente aquela simulação. Eu venho aqui seleciono o vendedor, uma forma de pagamento, aí eu faço uma consulta. Aí eu vou informar aqui a data da venda. E agora eu vou informar as quantidades que eu estou vendendo. Por exemplo, eu quero vender uma unidade desse produto. Eu quero vender 3 unidades deste outro produto. Suponhamos que eu quero vender 2 deste. Aí deste outro aqui eu quero vender as 5 que está nele. Ó. Então pronto. Ó. Vamos ver se vai salvar com o ID de número 1, que é o primeiro ID. Ao clicar no confirmar, venda confirmada com sucesso. Ó. Dou um OK. Ao irmos na nossa tabela, eu vou só atualizá-la. E tá lá, ó, ID número 1.
E agora, como tem dados, será que o código vai continuar funcionando? Observe, ó. Eu vou só fechar aqui o form, já que eu não programei para limpar os dados. Então, rapidinho aqui, ó. Vamos só ver se vai funcionar o código agora que tem dados na tabela. Então eu vou fazer aqui rapidamente, ó, uma simulação. Fazer aqui a nossa consulta. Suponhamos que eu queira vender uma unidade desse produto. Eu queira vender também uma unidade deste e também uma unidade deste. Aqui eu sou obrigado a preencher a data da venda. Então, observe, eu tenho 3 itens. Na minha tabela, por enquanto, eu tenho apenas a venda de D1. Se funcionar o código, vai gerar a venda de D número 2. Se funcionar o nosso código. Então, clico no confirmar e venda confirmada com sucesso. Ao ir na nossa tabela, observe, ó. E tá lá, gerou o ID número 2. Ou seja, agora o nosso código tanto funciona para uma tabela que contém dados, como também para uma tabela que não tem dados. Corrigimos esse pequeno bug. Entendeu a lógica? Entendeu o objetivo da aula de hoje? Se você entendeu, para que eu possa avançar nesse projeto, comenta aí, entendi. Assim, eu vou entender que você entendeu o propósito dessa aula e a gente avança no projeto. Comenta aí, entendi. Deixa o seu gostei, se você gostou da aula de hoje. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, a estar se inscrevendo agora. Já somos mais de 42.303 inscritos que têm aprendido de forma gratuita.